Olá, meu amigo e amiga. Você que está aqui sempre no nosso Portal do José e, portanto, eu sei que com certeza você é uma pessoa antenada com os acontecimentos que se dão aqui no Brasil e fora do nosso país. Você já deve ter percebido que uma estratégia que se repete sempre aqui no nosso país e fora do nosso país está em curso mais uma vez, comandada por grandes veículos de comunicação e vitaminadas por suas redes auxiliares, as redes de direita e as redes de extrema direita, todos caminhando numa mesma direção. E eles pautam determinados temas que fazem com que nós até caiamos em armadilhas aqui no campo progressista também e acabamos também por repercutir essas coisas todas que são colocadas todos os dias. Está se falando só em Banco Master, está se falando em Toffoli, está se falando em ministro Alexandre de Moraes, e aí que está o ponto central dessa história. Eu vou mostrar aqui para vocês que tudo que está sendo discutido pelos grandes veículos de comunicação com essas forças auxiliares extremistas de direita, elas têm o objetivo final de atingir o ministro Alexandre de Moraes. Isso está ficando cada vez mais claro. Mas será que existe algum tipo de base para que isso aconteça? Bom, da nossa parte, no campo progressista, existe uma coisa também que está sendo uma grande falha. Nós estamos deixando com que as pautas positivas elas sejam soterradas por esse tipo de estratégia. Porque nós deveríamos estar discutindo aqui no Brasil é o fim da escala 6 por 1. É isso que deveria estar mobilizando a sociedade brasileira. E aí eu mostrei para vocês um fato que muita gente aqui também concordou, que foi o posicionamento lamentável do presidente do Partido dos Trabalhadores, que, declarações públicas, tem dito que tem que ser visto com muita prudência, muita calma, enfim. Quando, nesse momento, era para estar mobilizando a sociedade, para defender uma pauta que é uma pauta de direitos humanos, uma pauta a favor dos trabalhadores, enfim. Então, isso tem que ser resgatado imediatamente, porque senão a gente vai ficar sendo tragado por essa lenga-lenga. Num mês que os trabalhadores já receberam seus contra-cheques sem o desconto do imposto de renda, com muita coisa que esse governo está fazendo. Nós estamos agora discutindo se o presidente Lula deve ir ao desfile das escolas de samba ou não, porque tem gente já querendo criar problemas para a candidatura dele. Então, nós temos que virar o foco dessa história. E para isso eu vou trazer para vocês aqui algumas informações, até para ajudar a gente a entender melhor alguns debates, algumas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, e também ajudar a desmistificar algumas estratégias bem pilantras de grandes veículos de comunicação, com uma colunista em especial que, francamente, não dá para aliviar aqui nos vocábulos que a gente deve atribuir a essa criatura, não. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende para um parente, para um amigo, mande pelo WhatsApp o link aqui do nosso papo, porque são formas de a gente ajudar a driblar os algoritmos que estão bloqueando, estão diminuindo o alcance de todos os canais progressistas. Eu tenho conversado com todo mundo está sentindo exatamente isso, e isso não é surpresa para nós, porque são formas que as Big Techs vão usar para influenciar nos debates públicos aqui no Brasil. Então, na medida que você compartilha, que você dá o seu joinha, que você manda o seu comentário, você vem para o clube de membros, os nossos clubes de membros, você ajuda os nossos canais a ficarem cada vez mais fortalecidos, tá bom? Então, vamos aqui aos temas. Bom, gente, dentro dos combates que nós estamos fazendo, nós já conseguimos muitas vitórias, né? Mas elas acabam se normalizando, a gente até esquece que a figura, por exemplo, do criminoso mor da nação está na cadeia, porque é uma cadeia. É uma cadeia diferente, mas é uma cadeia, complexo da Papuda. E que muitas figuras que estavam com ele também estão na cadeia. As pessoas que acreditaram nesses vigaristas e que foram para o quebra-quebra, tentativa de golpe, estão na cadeia. Muita gente está com a ficha criminal ali, bem cabeluda. Outras pessoas saíram das redes sociais e não voltaram nunca mais. Outros estão foragidos, estão tentando aí de uma forma por outra, né, algum tipo de sobrevivência. Mas eles a todo instante estão levando uma sapatada. Uma dessas figuras, você já sabe quem é, né? O senhor Alan dos Santos. Mas antes de entrar no senhor Alan aqui, só para dizer para vocês que eu lancei uma enquete aqui no Portal do José com a seguinte pergunta, vou voltar ao tema já já. O carnaval está chegando, a escola de samba de Niterói fará homenagem a Lula em ano eleitoral. O que você recomendaria a Lula diante desse fato? Diria para ele ir e curtir a noite? Ou para ele não ir? Poderia ser um problema. Então,
Eu vou deixar o link no primeiro comentário aqui para você responder também a nossa enquete, tá? Então voltemos aqui ao senhor Alan dos Santos. Ele foi para esse programa de extrema-direita tirar a maior onda, porque um programa que ele estava participando com o Lacombe e outros jornalistas nos Estados Unidos foi tirado do ar por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E aí tirou uma onda, né? Porque ele entrou com um pedido lá no YouTube nos Estados Unidos para ele voltar com o seu canal pessoal. E aí ele veio para o canal de direita festejar isso aí. Vamos ver o que aconteceu. O e-mail dizendo que é uma decisão judicial, então a gente já sabe o que é, né? Então o canal tem um segundo e-mail dizendo que o canal está proibido no Brasil. E aí a gente está vendo aqui como é que vai resolver esse pepino todo. E eu não vou parar, Pitório. Eu tô aí com o meu canal pessoal. O YouTube, depois de 5 anos, no mesmo dia, liberou. Entrei em contato com o YouTube aqui nos Estados Unidos. E o YouTube liberou o meu canal pessoal. Meu amigo, minha amiga. Mas, como eu tenho sempre dito para vocês, né? Quem está no jogo, às vezes, sabe que vai vir um contato. E aí, esperou o contato e o contato veio. E o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes mandou tirar do ar o canal do Bacana aí, né? Então, dançou, como você vê, meu amigo, minha amiga, a nossa luta aqui nunca é em vão, né? Eles vão aparecendo, vão tentando driblar, mas vão levando rasteiras, vão esperando o contato vem, cai na área, cai no chão, né? Bom, isso posto, vamos aqui agora para situações muito ardilosas e complicadas que acontecem nos meios de comunicação. Gente, essa senhora Malu Gaspar, francamente, olha, eu não sei onde é que a senhora se formou em jornalismo, qual é o critério que ela usa, critério muito particular do Globo para fazer jornalismo, porque, francamente, hoje ela publicou essa coluna com esse título aqui: Saída de Toffoli do caso Master complica a situação de Alexandre de Moraes. Vem cá, complica o que, senhora Malu Gaspar? O que o ministro Alexandre de Moraes está com complicação nesse momento? A senhora podia explicar? Ele está correndo risco de sofrer impeachment, de ir para a cadeia? Ele praticou algum crime? Ele foi flagrado em alguma situação ilegal? Então, qual é a situação complicada que o ministro Alexandre de Moraes está? Ministro também é citado no material apreendido pela Polícia Federal e deve ser alvo de outro relatório. Bom, citado? Mas citado como, né? Aí é o seguinte, aí você vai lendo a coluna da criatura, aí me desculpe aqui, gente, olha, não dá para ser delicado com isso não. Aí vem assim, sempre coisas misteriosas. É o jornalismo mediúnico, é o jornalismo onde as pessoas encontram entidades, as pessoas recebem informações não localizáveis, né? Então, ela escreve: a equipe da coluna, bom, a equipe da coluna já é um ser abstrato, né? Porque pode ser estagiário, motorista, quem? A equipe da coluna apurou que o ministro, que tinha relação próxima com o Vorcaro. Senhora Malu Gaspar, a senhora tem condição de provar que o ministro Alexandre de Moraes tinha uma relação próxima com o Vorcaro? Que relação próxima é essa? Eles eram amigos? Eles faziam negócios juntos? As famílias viajavam juntos? Foram criados juntos? Frequentavam os mesmos lugares juntos? Trocava mensagens com o banqueiro e é citado diversas vezes, quer dizer, o ministro é citado diversas vezes, seria, né? Segundo a equipe apurou, a equipe o ser abstrato, vezes em diálogos no celular do controlador, o Master, apreendido pela Polícia Federal, inclusive em conversas sobre pagamentos à mulher do ministro. Gente, isso é um negócio muito grave, né? É um negócio muito grave a pessoa chegar e fazer esse tipo de afirmação com a coluna que tem esse cabeçalho aqui. Saída de Toffoli do caso Master complica a situação do ministro Alexandre de Moraes. Olha, quero dizer para vocês que, enfim, eu já comentei aqui no nosso portal que o objetivo, né, no final da história, é causar um impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Só que um processo de impeachment não é assim, vamos fazer um impeachment e rola impeachment. Primeiro tem que ter as assinaturas, tem que ter um fato. Primeiro tem que ter um fato muito cabeludo, muito asqueroso, muito criminoso. Segundo lugar, esse fato tem que ser aprovado pelo Senado para se abrir um processo de impeachment do ministro da Suprema Corte. E sabe como é que isso acontece, gente? É dentro da própria Suprema Corte, com prazo para defesa, prazo para as alegações, prazo para apresentação de provas, prazo para... enfim. Então, isso é um troço que, se acontecesse, porque nunca aconteceu, iria se arrastar durante um grande período aqui no nosso país. Mas até lá já aconteceria a eleição, enfim. Mas o que é essa gente? Eles estão tentando, como quem está rolando ribanceira abaixo, algum capim para se agarrar.
na expectativa que eles podem fazer que o Bolsonaro saia da cadeia de onde ele está para uma prisão domiciliar para depois tentar uma fuga. É isso que essa gente está sonhando. E aí, muito estranho esse comportamento. Aí, numa outra coluna aqui do Globo, vem essa aqui, para ancorar o que a Malu Gaspar diz, né? A matéria mais antiga. Conheça a mansão de 36 milhões de reais em que Vorcaro recebeu Alexandre de Moraes e outros políticos em Brasília. Então é o seguinte, o único registro que se tem, e não é registro oficial, é que o ministro Alexandre de Moraes teria ido a uma festa nessa mansão de Vorcaro com a elite de Brasília inteira, né? Enfim, mas isso aí já está transformando o ministro Alexandre de Moraes num suspeito, num bandido, segundo a Malu Gaspar, porque essa é a ideia que transmite a coluna da Malu Gaspar, porque essa é a ideia que a extrema-direita está reverberando por todos os lugares, né? E é o seguinte, o ministro André Mendonça, que agora é o titular desse inquérito, o que ele vai fazer com essa história toda? Porque a primeira alegação é que esse inquérito todo não deveria estar no Supremo Tribunal Federal, em função de ter aparecido o nome de um deputado federal. O que o André Mendonça vai fazer? Porque a grande crítica era essa. Ele vai pegar e vai mandar para a Justiça Federal de primeira instância, ou ele vai ficar com esse inquérito, ele vai conduzir esse inquérito. Então, já é o primeiro problema, seria a grande primeira contradição. Agora, o que vai surgir daí? Nós não sabemos. Agora, nós sabemos é que o senhor Vorcaro era um cara que transitava por todos os lugares, né? Então vamos aguardar, mas eu queria pontuar aqui essa história da direita, né? Porque isso aqui é um jornal da direita. Polícia Federal prepara envio de relatório sobre ligação entre Moraes e Master. Os caras pegam a coluna da Malu Gaspar e aí ficam esses palhaços aqui reverberando essa história segundo fontes, essa história toda, né? Bom, nós vimos já o que aconteceu, os ministros se reuniram, já tem discussão se a reunião dos ministros vazou informação, porque os veículos de comunicação desculpa, gente, já estão dizendo que, olha, coisas específicas que estavam nessa reunião acabaram chegando ao conhecimento da imprensa, enfim. E o que se vê é isso aqui, ó. Relatoria de Mendonça, no caso, o Master preocupa setores do Congresso. É o que vai acontecer, né? Eu já comentei com vocês os vários depoimentos, as várias informações que surgiram nessa reunião e vamos acompanhar o que está acontecendo. Mas o que está me chamando muita atenção, gente, e eu acho que no Brasil os veículos de comunicação não estão pautando aqui, são as coisas, o retrocesso civilizatório que está acontecendo na Argentina. Câmara da Argentina aprova a lei que reduz maioridade penal de 16 para 14 anos. Gente, isso não é pouca coisa. Olha só o que esses caras da direita estão fazendo. Vou prender aqui criança de 14 anos, o Milei queria prender de 13 anos. Né? Fora do Brasil, esse canal aqui, de um analista espanhol, ele está falando do retrocesso civilizatório que está acontecendo na Argentina. Vamos pegar um trecho aqui do que ele está falando. Vamos lá. Argentina acaba de aprobar una reforma laboral que permitirá trabajar hasta 12 horas diarias, cobrar el sueldo en comida en lugar de dinero. Eu tinha até esquecido de falar isso com vocês. A legislação está permitindo que parte do salário seja paga em comida. Acabam-se as horas extras, né? Porque só teria hora extra se fosse a 13ª hora do cara trabalhando, né? As 12 horas trabalhadas não teria hora extra. Y ser despedido casi sin indemnización. Esto se ha votado en el Senado, mientras la policía, por cierto, reprimía a la gente en las calles que protestaban. As demissões são quase sem indenização e as indenizações ainda podem ser parceladas em 12 vezes. Então, gente, é um negócio tão pavoroso que está acontecendo na Argentina. E o discurso da extrema-direita é o discurso que eles usam aqui. O mundo se ri da Argentina, Milei legaliza a escravidão. Alguns canais estão falando de maneira muito dura. E os canais de direita aqui no Brasil falam coisas como essa aqui, ó. Não, o Milei é um presidente que está em destaque. Vamos lembrar que quando ele foi eleito na Argentina, a mesma turminha da velha imprensa falou que um ultra radical, um malucão, sei lá o quê, ia governar o país e agora era um risco enorme, né? E aí é o seguinte, vai elogiando o Milei para cima e para baixo. Os canais de direita na Argentina, o enfoque que eles dão é esse aqui, ó. Histórico triunfo del gobierno del presidente Javier Milei. Se aprobó la modernización laboral en el Senado tras décadas de debate. Eles chamam essa escravidão de modernização laboral. E aí a gente vê a conexão dessa excrescência civilizatória com a extrema-direita aqui no Brasil. Milei compartilha posts sobre candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência.
Estão juntos, né? Presidente da Argentina, Milei compartilha discurso de Flávio Bolsonaro durante evento em Israel. Vizinhança fenomenal. Flávio Bolsonaro posta selfie com Milei. Viva la derecha, carajo, né? Então, gente, olha, a gente tem que ter muita atenção nas coisas que estão acontecendo aqui do lado do Brasil e fazer com que as pautas positivas sejam pautadas, sejam realizadas por nós. Daí essa questão do fim da jornada 6x1 é uma coisa vital para trazer um ânimo, trazer um debate aqui no nosso país, para fazer o contraponto a essa insanidade, esse processo anticivilizatório, que eles querem implantar aqui no Brasil com essa figura, esse filhote do criminoso maior da nação, o senhor Jair Messias Presidiário. Bom, enquanto nós tivermos esse espaço aqui, ele servirá sempre para a nossa luta, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, mande seu comentário, até o nosso próximo encontro. Tchau!